Opa, e aí turma do barulho, beleza? Eu imagino que todos aqui devem ter aquele jogo especial que adora jogar em uma determinada estação do ano. Como vocês já devem ter aprendido na escola, temos 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Se bem que as estações do ano no Brasil são meio malucas, né? Mas ainda assim eu quero saber qual dessas estações é a sua favorita. Escreve aí nos comentários pra eu dar coraçãozinho. Mas antes de começar, vocês podem deixar seu like? Obrigado! Fiz uma lista de um jogo especial que eu gosto de jogar em cada estação do ano. E na boa, esse vídeo aqui vai ser bem nostálgico. Começando com a primavera. Para mim, além de ser a época das flores e frutas caindo no carro dos outros por estar estacionando debaixo do pé de manga, juntei e vou pôr uma farinhazinha e vou enrolar e comer. eu acho que isso foi muito específico. É uma estação muito nostálgica, pois eu relembro da minha infância quando eu tinha meu Famiclone Gemini X Game. E eu tinha aquelas fitinhas amarelas com vários jogos e cada um deles me lembrava a primavera por motivos que eu não sei explicar. Apenas ficou marcado na minha memória que era a época que eu passei mais tempo jogando e zerando vários joguinhos clássicos com meu irmão, que varia de Contra até jogos de luta ou corrida. As musiquinhas também eram bem cativantes. E nessa época eu também tinha um cartucho de Dynavision que também funcionava nesse meu videogame. Quando eu ouvi essa música, era um sentimento especial que me chamava para a diversão. Depois de uma semana de estudos e provas da escola, era o meu momento de ficar em casa, me entretendo com joguinhos 8 bits e com uma gostosa sobremesa que minha mãe fazia. Oh, tempo bom que não volta mais, hein? Mas sempre voltei na memória o quão bom foi essa época, e por isso que a primavera é tão marcante com jogos de Nintendinho pra mim. Bom, agora no verão, as coisas ficam um pouco mais tensas. Sou eu, bola de fogo! Se você não é de Salvador, provavelmente não tá acostumado com um clima de 40 graus. Mas se estiver acostumado a temperaturas de 40 graus pra cima, ótimo. Que calor! Enfim, o meu jogo favorito do verão é o Spyro the Dragon. E na época eu jogava nos feriados, sempre que a gente ia pra casa do meu primo. Lá ele tinha o PS1 com vários jogos, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o Spyro. E na época eu não manjava nada de inglês, então eu ficava chamando ele de Spyro. Spyro. Dá um desconto, eu era muito novo. Porém não demorou muito pra eu sacar a pronúncia correta do personagem. E esse jogo tem essa ligação com o verão justamente por eu ter conhecido nas férias de verão. E sempre que eu voltava da praia ou da piscina, eu tentava zerar o jogo Spyro. De longe, o meu favorito era o Spyro 2. Sempre adorei aquele jogo. E quando você para pra observar a história, tem tudo a ver com o verão. A gente podia tirar férias, ir para um lugar quente, um lugar ensolarado. O litoral do dragão, isso! Não vou lá desde que demos uma surra no Nest Nork. O que você acha, Sparks? Tá afim de férias na praia? O último a chegar é o Nork. Já que o Spyro na história do jogo também está à procura de um lugar para passar as férias de verão curtindo o solzão. E aí nessa dele querer procurar só um tempinho para relaxar, acontece uma intervenção do destino que aí ele se mete em novas aventuras inesperadas e acaba conhecendo novos amigos no caminho. Ah, olá! Ainda não nos apresentamos um ao outro. Me chamo Elora. Ah, oi! Eu sou o Spyro. Você é o quê? Um tipo de cabra? Sou uma fauna, seu bobo. E nesse jogo tem uma fase em especial que você tem que salvar os bebês tartaruguinhas. É a minha fase favorita e uma das poucas fases aquáticas que eu gosto. E a música é total clima férias de verão. Que é justamente o que tá tocando de fundo agora. Spyro 3 também me marcou bastante como um jogo favorito para se jogar no verão. Porém, o clássico de PS1 eu nunca consegui zerar de fato por conta de um bug que tinha no disco, por ser uma versão pirata. I'm sorry, Spyro, but you seem to be playing a hacked version of this game. This may be an illegal copy. Since this copy has been modified, you may experience problems that would not occur on a legal copy. Mas alguns anos depois, quando saiu o remake da trilogia para PlayStation 4, consegui zerar todos eles 100%, e adivinha só? Foi justamente nas férias de verão. Nunca poderemos te agradecer o suficiente, Spyro.
No outono aqui já retorno com jogos retrô de 8 bits, mas dessa vez somente um que foi lançado para Master System. Eu ainda estava na escola quando joguei pela primeira vez o jogo Master of Darkness. Aquele jogo eu nunca consegui zerar, mas ele tinha aquela vibe mais obscura, assim como todo Metroidvania. E por que esse jogo me lembra tanto o outono? Outono é uma estação que venta bastante e as ruas ficam com muitas folhas de árvores no chão, e o céu fica chuvoso boa parte do dia. Então não tinha muita coisa para fazer além de ir para a escola e voltar para casa, ir para a escola e voltar para casa. E nos finais de semana era a mesma coisa. A gente só ficava em casa. No meu caso e do meu irmão, o nosso único entretenimento era os videogames. E nessa época nosso primo tinha deixado na nossa mão o videogame dele emprestado, um Master System com vários jogos, como Lemmings, Castle of Illusion, Moonwalker e etc. E no meio desses jogos tinha esse, Master of Darkness. Algumas vezes eu tentei zerar este jogo, pois ele tem um nível de dificuldade bem elevado para a época, mas era divertido. E o motivo desse jogo me lembrar o outono, além de ter sido o jogo que eu mais joguei nessa estação do ano, ele também tem uma vibe outono no cenário. Ouvindo essa música de fundo com esse cenário, vocês devem mais ou menos imaginar ou entender a sensação que eu tive. Ou talvez seja só uma falsa memória. I got a feeling. Ainda assim, tem momentos que eu me arrepiava todo ao jogar, e ter que lidar com coisas sobrenaturais rolando no jogo o tempo todo. Por mais que eu tivesse um certo medo, e ainda de certa forma ainda tenho um certo pavor de jogos assim, de certo modo, eu senti uma sensação de conforto jogando Master of Darkness durante aquela estação do ano. É estranho, mas não sei explicar sobre isso. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo é um jogo que me conforta. Não faz sentido. No inverno, os que eu mais me recordo são os jogos de PlayStation 1. Especificamente o jogo Crash Bandicoot. E nessa época eu tinha um disco que vinham 3 jogos em um. Porém, o primeiro jogo não dava pra chegar até o final, pois não carregava mais a partir de um certo ponto. Já no segundo jogo dava pra ir bem longe até zerar o jogo 100%. E logo nas primeiras fases do Crash 2, no meio da selva tinha um ambiente de chuva e coincidentemente eu estava jogando em uma época muito chuvosa. Tanto é que teve várias notícias da pior tempestade que a cidade já teve em anos. Muitos trechos alagados e desmoronamentos. Até as escolas tiveram que suspender as aulas. Chove! Barulho! País tropical! Abençoado por Deus! Eu não vou mais pro colégio, mas que beleza! Nesse tempo eu fiquei em casa, aproveitei para jogar bastante jogos de PlayStation 1. Em 2 dias eu zerei os 2 jogos do Spider-Man e no resto da semana fiquei jogando Crash, tentando zerar o 2 e o 3 com meu irmão. Crash 1 eu nunca consegui zerar no PlayStation 1, só depois de muitos anos, quando eu comprei meu PlayStation 4 que tive a oportunidade de zerar o remake. Não foi muito difícil selecionar esses 4 jogos para cada estação do ano. Eu até conseguiria citar mais jogos que me passaram essa mesma sensação nostálgica da época que era moleque. E as únicas coisas que eu tinha que me preocupar eram as notas da escola, e dependendo disso eu poderia jogar nos fins de semana ou não. Eu tô bem curioso para saber de vocês também. Escreve aí nos comentários. Então obrigado por terem assistido até aqui, abração para todo mundo e tchau!